Oi. Olá, boa noite a todos vocês que estiverem no link agora. Novamente não estou com o computador, então por isso talvez que a tela aqui no YouTube esteja reta, né, na vertical e não na horizontal como normalmente é. Eu estava falando aqui no nosso conteúdo premium que eu não vou estar não vai ser possível fazer a live amanhã, ao vivo especificamente, mas na segunda-feira a gente volta ao vivo, tá bom? Então amanhã não teremos live. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro capítulo de Levítico, que vai ser os procedimentos para o holocausto. Uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês agora, é que nesse livro a gente vai ver assim, procedimentos para a oferta de cereal, procedimentos para o holocausto, porque o Levítico, né, ele é como se fosse o livro da lei do sacerdócio, de como faria, de como. Então aqui, por exemplo, no capítulo 1, né, eles chamavam antigamente, né, os rabinos e tudo mais, os judeus, obviamente, os hebreus, eles chamavam de a lei do sacerdote, né? E com o tempo, obviamente, foi mudando da Vulgata e tudo mais, que é uma versão específica de leitura, de traduções, a gente entendeu como Levítico, ok? Mas é um livro que fala sobre as leis do sacerdócio. Só que não é o que eu quero que vocês tenham em mente. Porque o que a gente precisa entender desse livro Levítico aqui, que a gente vai ficar lendo, 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 mas ele não representa essas leis de como fazer o holocausto, como fazer aqui. Vocês vão ver, a gente vai começar a ler, aí ele vai ter lá propiciação do animal, e põe o pecado em cima do animal, e aí você traz uma pombinha, ou você traz o seu melhor novilho, ou você traz. Não é esse o ponto. O ponto é a gente entender a misericórdia e o perdão de Deus através desses rituais, desses holocaustos e ofertas e tudo isso, né? Os sacerdotes, isso tudo não é para a gente só, tem sacerdote legal, não, é para a gente entender que Deus nos deu a possibilidade de sermos perdoados pelos nossos pecados aqui, né? Obviamente a gente não está falando de Cristo propriamente, mas Cristo entra como qualquer oferta que tenha sido feita aqui, como, por exemplo, novilho, né? O cordeiro, tudo mais, mas por conta desses rituais. Então a gente vai entender como é o mecanismo de Deus em relação a isso e entender que Cristo foi o último cordeiro. Mas aqui eles vão iniciar, depois do tabernáculo montado e tudo mais, eles vão começar agora a fazer todos os rituais para os holocaustos e ofertas em prol dos nossos dos pecados deles. Não vou falar nossos, porque Jesus é que vem, que é importante para a gente entender. Aqui também representa Jesus, mas eu quero, né, sendo menos, como é que fala? Eu gostaria de ser, na verdade, mais. é, Qual é a palavra que eu esqueci, gente? Espera aí. Meu Deus. Literária, obrigada. Eu quero ser menos literária possível, entendeu? Nesse procedimento que eu tô falando. Aqui, a gente vai ser literário, então por isso que eu tô excluindo Jesus especificamente, mas obviamente que ele representa isso aqui tudo, né? Mas tô falando que aqui, para eles, a gente precisa entender que era para eles serem perdoados. Então, não é especificamente que a gente tem que focar de como eles faziam, lavavam as mãos e vestiam, né? Tudo que a gente leu já sobre o tabernáculo e o colete e as vestes, né? Não. É para a gente ir mais a fundo, é uma coisa mais espiritual e uma coisa mais de relacionamento com Deus, de entender que isso aqui existe porque o pecado começou a existir, né? Desde lá de Gênesis, obviamente. Então, porque o pecado começou a existir lá atrás, né? Deus nos deu a possibilidade do perdão e da misericórdia. Então, por isso que vocês veem, a gente vai começar a ver, vocês veem o procedimento para o holocausto e como fazer e tudo mais. Deus, então, vai começar a ensinar eles aqui como fazer para serem perdoados, né? E não era como Cristo, não, que veio e perdoou uma vez só. Isso aqui eram rituais de holocausto, de ofertas, de tanto em tanto tempo. Eles precisavam fazer de tanto em tanto tempo. Aí pegavam um animal, colocavam a mão na cabeça do animal, os pecados iriam, né, desceriam para o animal. A propiciação, é isso que se chama propiciação, teria propiciação dos seus pecados, e aí isso, etc, etc, etc. Então, esse livro, ele não é somente um livro da lei dos sacerdotes, de como ser um sacerdote, de como oferecer as ofertas a Deus, de como levar, é para a gente entender que tem a ver com o pecado e o perdão.
né? Então Deus aqui está dando para eles uma possibilidade, uma chance, e para nós, né, de entendermos o mecanismo do perdão, o mecanismo da redenção, né? E isso tem a ver com Levítico. Então, para que a gente não fique somente, porque se você for no Google, né, por exemplo, ou você for perguntar para alguém, o que é o livro Levítico? Ah, é de leis. Leis e instruções de como fazer, não leis especificamente, né, mas instruções de como fazer as ofertas. É um livro para a lei do sacerdote. É um livro mais voltado ao sacerdócio. Não, é para a gente entender que é sobre o perdão de Deus, o amor, o perdão em relação a todas essas ofertas que são feitas para o pecado ir embora deles. Depois, obviamente, eles têm que continuar fazendo, porque volta toda hora. Não é como nós, Cristo, em Cristo, né? Nós somos perdoados uma vez para todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Cristo não vai voltar hoje para ser crucificado novamente, para você ser perdoado novamente. E não vai voltar amanhã para ser crucificado novamente. Foi um sacrifício único. Isso é bíblico, não sou eu que estou falando, né? Então, não significa que nós podemos pecar à vontade só porque Cristo fez isso uma vez unicamente. Não. Mas Deus mandou o seu único filho, uma única vez, para propiciar os pecados, né, para ser o pecado no nosso lugar, morrer e dali estamos redimidos para todo sempre. Foi uma única morte, uma única salvação. Isso é bíblico, como diz, como Paulo diz. Então, o que a gente precisa entender é que esse livro aqui de Levítico, a gente vai ver eles fazendo esses rituais de tanto em tanto tempo, e vão fazer uma vez, vão fazer duas vezes, e a gente não tem isso. Nossa oferta hoje é a nossa oração. A nossa oferta hoje é o nosso testemunho a Deus, testemunho não, como é que fala? Confessar, né? A nossa confissão a Deus, é a gente se arrepender dos nossos pecados. Essas são as ofertas que a gente dá. A sua oração é uma oferta, né? A gente vai ver isso mais lá na frente, que é uma oferta de aroma agradável a Deus. Quando você se humilha em Cristo, né, em Deus, quando você põe todos os seus pecados, Senhor, eu pequei hoje, Senhor, eu pequei agora, Senhor, eu pequei fazendo isso, Senhor, eu senti isso, eu senti aquilo. Não tenha vergonha de se abrir para Deus, porque Ele já viu tudo que você fez e tudo que você vai fazer. Então, não tenha vergonha de você se sentir diminuído, porque é essa a humilhação que Cristo, né, Ele nos dá, é que não é a humilhação que mistura com ego, porque a humilhação que mistura com ego é a que a gente vê, é a nossa, né? Em que o orgulho entra na frente, em que a pessoa não leva desaforo para casa, ou a pessoa precisa revidar, ou a pessoa precisa ensinar, ou a pessoa. Esse é o tipo com ego, né? Esse é o tipo de humilhação com a pessoa que você se sente diminuída, ou diminuído. Jesus não faz isso, né? Quando a gente se humilha para ele, é o contrário. Ele restaura a gente. Ele tira a gente do fundo do poço, ele tira a gente do nosso fundo, de onde a gente estiver. Ele pega, ele toca nas nossas feridas e restaura a nossa vida, a nossa saúde, nossa mente, nossa saúde psicológica, nossa vida, seja ela espiritual, material, profissional, emocional, o que quer que seja. Então há uma diferença da gente entender o que que é a humilhação em Cristo, né? A gente se humilhar em Cristo, e o que que é, obviamente, para um ser humano. Nunca podemos comparar essa palavra, humilhação em Cristo. Ah, mas o que que é humilhar em Cristo, né? É isso, é se fazer pequeno, mas a diferença é que Cristo, ele é Cristo, né? Ele está aqui como nosso redentor, ele está vivo, ele está como nosso mestre, ele está como nosso salvador, ele está como nosso advogado, né? Ele está como nosso intercessor. Então, se humilhar a ele assim, é motivo de honra, é motivo de privilégio a gente poder fazer isso, né? Então, nesse momento que as nossas orações vão a Deus e nossas confissões, Senhor, e não tenha vergonha, é o que eu estava falando agora, não tenha vergonha, Senhor, eu senti inveja, Senhor, eu senti medo, Senhor, eu senti ciúme, Senhor, eu senti raiva, Senhor, eu senti isso, o que quer que seja que esteja fazendo você sentir, porque tudo que você sente é espiritual. Você não vê inveja, você não consegue pegar a inveja, você não vê o que que é, né? Você não vê. Então, essas coisas significa que são espirituais, né? Se você estiver falando de um carro, eu fiquei com raiva porque o carro bateu na. É um carro, você está vendo o acidente, você viu acontecer. Fiquei com raiva porque eu vi ouvi pessoa falando mal de mim. Você ouviu a pessoa falando mal, é uma ação que você está vendo. Mas quando você está sentindo coisas, raiva, essas coisas que, né, que a gente obviamente não consegue pegar, tocar e tudo mais, isso é espiritual.
Então, quando a gente se humilha em Deus, né, tudo que você não vê é espiritual. Quando a gente se humilha em Deus, a gente põe em Deus nossos sentimentos, tudo que não faz parte de Deus, é uma oferta que você está dando. Sua oração é uma oferta, ok? Nesse caso aqui deles, eles não têm acesso assim a Deus. Eles têm Moisés, né? E Moisés fala com Deus em prol deles. E eles têm as ofertas que Deus considera, né, como os pecados deles sendo levados e eles sendo limpos. Mas a gente vai ver aqui agora, obviamente, como que vai iniciar isso, como começa e como, né, tudo mais, tá bom? Então vamos fazer nossa oração e vamos iniciar já a live. Senhor Jesus Cristo, obrigada, meu Pai, obrigada, 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 meu Deus, pelo privilégio da gente poder ler um livro que inicia com as ofertas por um perdão, perdão do nosso Pai, o nosso Pai. Não é um Deus distante, não é um Deus invisível, não é um Deus que se faz difícil de encontrar, pelo contrário, meu Deus. Obrigada por Cristo, obrigada, Jesus, por se fazer pecado, obrigada por se fazer o nosso advogado, nosso redentor. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de poder dizer que somos salvos, que o Senhor possa nos usar, meu Deus, que a nossa vida não seja em vão somente para nós, que a gente não foque, Senhor, em colecionar coisas na terra, em sermos alguém na terra, meu Deus, mas que a gente foque em servir a Ti com o propósito e a missão, onde quer que seja que o Senhor nos coloque. Então, eu peço para que nesse livro de Levítico agora, meu Deus, a gente possa ver entre todas essas linhas e versículos, que não tem nada a ver com ofertas, não tem nada a ver com rituais ou com instruções somente, mas tem a ver com o seu perdão, tem a ver com a sua misericórdia, com o seu coração que é imenso, meu Deus, dando oportunidade para esse povo a se redimir e serem perdoados pelo Senhor. Hoje em dia, em nosso momento, eu peço, agradeço e peço para que o Senhor faça nos reconhecer, que a gente possa reconhecer todos os dias a oferta que o Senhor nos deu, Cristo, por nossos pecados, pela nossa salvação, preço altíssimo que foi pago por nós, meu Deus. Jesus, o teu sangue é tudo aquilo que nós vamos ler agora. O teu sangue é o que nos redimiu, o teu sangue é o que nos faz querermos ser mais de ti e menos de nós, ser lapidados por ti, meu Deus. Que o nosso relacionamento com o Senhor possa aumentar cada vez mais, que o Espírito Santo nos dê tanta fome, tanta sede da tua palavra, Senhor, que a gente queira cada vez mais ler a sua palavra, independente do livro, independente da página, independente de quão longo seja. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa me usar aqui, Espírito Santo, para que o Senhor nos revele a sua palavra nesse livro tão importante. Que o Senhor nos abençoe para a sua honra e a sua glória essa live hoje, nos livres das distrações, que sejamos invisíveis aos olhos do mal, carnalmente, espiritualmente, meu Deus. Que possamos estar aqui honrando e glorificando a teu nome. Em nome de Jesus agradeço. Amém. Bom, vamos lá. Capítulo 1 de Levítico. Da tenda do encontro, eu mandei uma fotinho para vocês lá no grupo, né? Não sei se vocês viram, porque também foi muito em cima da hora que eu postei a foto, e não tinha colocado o link da live, e fiquei online aqui esperando as pessoas entrarem, e eu tava sem, mas eu tava sem vocês porque eu não tinha mandado o link lá. Aí eu voltei na página e vi que eu não tinha postado o link, aí postei o link. Mas antes eu coloquei fotos do tabernáculo de fora, né? E como seria por dentro também. Então vocês vão encontrar lá no de fora, que vocês dá pra, né, que dá para ver lá de fora, vocês vão ver a tenda do encontro, vocês vão ver tudo que a gente vai começar a ler agora de uma forma mais visual, né? E dentro vocês vão ver lá o candelabro, vocês vão ver as ofertas, né, o aroma saindo, vocês vão ver o lugar santíssimo, vocês vão ver a cortina que é que Cristo, né, rasgou com a sua morte. É, então, quando a gente começar a ler agora assim, a tenda do encontro, etc, etc, agora vocês conseguem entender mais visualmente, para quem nunca, né, tivesse dado Google ainda. Mas, enfim, é isso. Então, da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe disse: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando você apresentar um animal como oferta para o Senhor, escolha-os do rebanho de gado, ovelhas ou cabras, né? Então, só esses. Se o animal que apresentar como holocausto for do rebanho de gado, deverá ser um animal, desculpa, ser um macho, sem defeito. Tudo vai remeter a Cristo, tá? Levo até a entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. Então, leve-o até a entrada. Não vai saindo fazendo, tem uma ordem para isso. Veja, Deus
enviou Cristo anos depois de Gênesis, né? Deus fez Cristo iniciar o seu primeiro ministério, iniciar seus 33 anos. Então, Cristo morreu com 33 anos, com 30 anos, 30 anos, 3 anos de ministério, e acontecer tudo o que aconteceu. Então, Deus tem a paciência, né, que leva à perfeição de nos mostrar que as coisas têm o seu tempo, que as coisas têm a sua ordem, que as coisas. Não foi Cristo chegou, nasceu e morreu, bebê. Não foi Cristo chegou, passou o tempo no deserto, começou, né, o seu ministério e tudo mais, e já morreu na primeira vez que ele abriu a boca para falar com as pessoas. Então existe um mecanismo, né, que a gente precisa entender que Deus funciona, ordem, né, e um propósito e um porquê de cada coisa. Então, aqui é a mesma coisa, leve nada é bobeira, nada é por, né, em vão, nada é tipo, ai, nossa, quanta coisa, levar até a entrada, não sei, nada, tudo tem um porquê, tudo tem milímetro. Deus, assim, ele é tão organizado, vocês viram agora, a gente acabou de ler sobre o tabernáculo, e como ele é detalhista, né? Uma coisinha, o lado esquerdo, o lado direito, o lado norte, o lado sul, tudo isso tem um porquê, né? Então ele está falando que se o animal que você apresentar como holocausto for do rebanho de gado, deverá ser sem defeito. Isso é macho sem defeito, isso é Cristo também sem defeito, porque Cristo foi o holocausto por nós. Cristo foi o holocausto, desculpa, ele foi a oferta por nós, né? Então, ele foi ofertado para nós. Não podemos comprar a salvação, não podemos. Ela é dada por misericórdia e graça. A gente não consegue simplesmente ganhar a salvação trocando por algo. Não existe isso, ok? Coloque a mão sobre a cabeça do animal para que seja aceito em seu lugar. Então, esse contato que é feito, né? Quem é a cabeça da igreja? Cristo. Quem é o topo da hierarquia da igreja? Cristo, né? Nós somos o membro da igreja, nós somos parte da igreja de Cristo, do corpo, né, da igreja de Cristo. Então, veja, coloque a mão sobre a cabeça do animal para que seja aceito em seu lugar como expiação. Então, você vai colocar os pecados ali, né? E você vai ser aceito. Então, aquele animal vai morrer por você. Aquele animal vai carregar os seus pecados por você. Então, você vai pôr os seus pecados ali. Então, essa é a expiação, ok? Mate o novilho na presença do Senhor e os filhos de Arão, os sacerdotes. Eles oferecerão sangue do animal, derramando-o em todos os lados do altar que está à entrada da tenda do encontro. Depois, tire a pele do animal e corte em pedaços. Os filhos do sacerdote Arão, os filhos do sacerdote Arão acenderão o fogo no altar e ali arrumarão a lenha. Arrumarão também os pedaços da oferta, incluindo a cabeça e a gordura, sobre a lenha acesa no altar. Mas os órgãos internos e as pernas serão lavados primeiro com água. Então, o sacerdote queimará tudo no altar como holocausto. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Não é o aroma agradável da morte, não é, é o pecado indo embora, mas é além disso. É o arrependimento subindo. E é isso que Deus gosta de ver em nós. Um coração que não seja orgulhoso, um coração que não seja problemático, uma mente que seja tão conectada a Deus a ponto de se humilhar e de entender, né, que é agradável ao Senhor quando a gente se faz menor para Ele ser maior. Se o animal que apresentar como holocausto for um carneiro ou um cabrito, deverá ser um macho sem defeito. Mate o animal junto ao lado norte do altar, na presença do Senhor e os filhos de Arão, os sacerdotes. Derramarão o sangue do altar em todos os lados do altar. Depois corte o animal em pedaços, incluindo a cabeça e a gordura. Os sacerdotes arrumarão os pedaços da oferta sobre a lenha acesa no altar. Eu tinha lido isso. Mas os órgãos internos e as pernas serão lavados com água. Então, o sacerdote queimará tudo no altar como holocausto. Uma oferta. Gente, eu acabei de ler essa parte. Eu não marquei com o dedo e li de novo. É uma oferta especial, um aroma agradável. Se apresentar ao Senhor uma ave, ou seja, já não é mais um animal, carneiro ou cabrito, né, como ele tinha falado, mas, né, se for uma ave,
Como holocausto, deverá ser uma rolinha ou um pombinho. Deixa eu explicar. Naquela época, nem todo mundo tinha pastos imensos, nem todo pastos, ó, rebanhos imensos, nem todo mundo tinha condição de ter rebanhos e rebanhos e rebanhos. Então, Deus, como sempre perfeito que ele deu a possibilidade de quem não tem uma condição, né, financeira, econômica, favorável para ter um cabrito ou para ter um carneiro ou para ter que eles também pudessem ter acesso aos seus pecados, ao holocausto, né, pelos seus pecados, a expiação e tudo mais, mas com outros animais que eram mais baratos, né? Inclusive, quando a gente vê no Novo Testamento que Cristo entra no templo, né, e ele vê aquele comércio acontecendo, a gente vê, né, que né, as pombinhas e ele solta os animais todos, essas pombinhas era para as pessoas que não tinham acesso aos animais e tudo mais, mas que precisavam, né, fazer oferta pelos seus pecados. Então, os pombinhos e a rolinha era por conta financeira, tá? O sacerdote levará a ave até o altar, destroncará a cabeça dela e deixará o sangue escorrer na lateral do altar. Em seguida, queimará a ave. O sacerdote removerá o papo e as penas da cauda da ave e os lançará no lado leste do altar sobre as cinzas. Depois, segurando a ave pelas asas, o sacerdote a partirá, mas sem despedaçá-la, e a apresentará como holocausto sobre a lenha acesa no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Veja bem, a condição financeira é diferente, o animal é diferente, mas Deus não diferenciou pecado, nem classe social, nem pessoas. Olha que é a mesma frase no final. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Então não é oferta de rico e nem de pobre. Deus não vê isso, pelo contrário, ele deixa acessível aqueles que não têm para que também possam ser perdoados no arrependimento e tudo mais. Ok? Então, finalizamos aqui hoje, capítulo 1. Amanhã a gente não tem live, mas na segunda-feira a gente volta. E o que eu ia dizer? Deixa eu ver, peraí. É isso. Que Deus nos abençoe em Levítico, que a nossa leitura seja muito abençoada. E um beijo para todos vocês que estiverem aqui online. Vi, acabei de ver aqui essa mensagem. Amém. Que bênção. Grazi, Denis também, se ele estiver por aí. E vocês que estiverem no link, tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã. Até amanhã não, desculpa, até segunda. Que Deus dê um ótimo fim de semana a todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo, um beijo.